Você se lembra daquela cena final de E o Vento Levou? Scarlett O'Hara, sozinha, olhando para o vazio, dizendo a frase que atravessou gerações. Afinal, amanhã é outro dia. Mas, e se o amanhã realmente tivesse chegado? E se o vento que levou também pudesse trazer de volta o amor que se perdeu? Pouca gente sabe, mas essa história teve uma continuação oficial. Um livro chamado Scarlett, escrito por Alexandra Ripley, que ousou fazer o que parecia impossível: contar o que aconteceu depois daquele adeus definitivo entre Scarlett O'Hara e Rhett Butler. É uma história que reabre velhas feridas, sim, mas que também mostra que até o amor mais orgulhoso pode finalmente encontrar redenção. É sobre essa jornada que vamos falar hoje. A Scarlett, que encontramos no início desta jornada, está longe de ser a magnata indomável que reconstruiu Tara das cinzas. Ela é uma rainha em um reino deserto. A sociedade de Atlanta, que antes a invejava e a cortejava, agora a isola, cansada de seus escândalos e de sua frieza. As festas acabaram. O mundo seguiu em frente, e o homem que era seu espelho, seu igual, a única pessoa que via e amava a escuridão dentro dela, se foi. Pela primeira vez em sua vida, Scarlett não tem um inimigo externo palpável para combater. Não há soldados yankees, não há fome iminente, não há pobreza para derrotar. O inimigo agora é o silêncio. É o tic-tac dos relógios em sua mansão vazia. É o reflexo no espelho de uma mulher que venceu o mundo, mas perdeu a si mesma no processo. Seu orgulho, aquela armadura reluzente que um dia foi sua maior arma de sobrevivência, se transformou nas paredes frias e intransponíveis da sua própria prisão. Ela está fundamentalmente sozinha, não porque o mundo a abandonou, mas porque ela nunca soube de verdade como deixar alguém entrar. Ela vive entre os fantasmas de suas escolhas, a memória da bondade de Melanie que ela nunca soube valorizar. A sombra de Ashley, uma obsessão infantil que lhe custou o amor verdadeiro. E o espectro do Velho Sul, um mundo que ela lutou para preservar, mas que já não existe mais. Este é o primeiro e mais desolador fronte da sua guerra interior. A luta contra a solidão esmagadora que seu próprio ego meticulosamente construiu. Incapaz de aceitar a derrota, ela recorre ao seu antigo manual de táticas. Determinada a reconquistar Rhett, ela parte para Charleston, a cidade natal dele, acreditando que pode vencer esta guerra com a mesma combinação de charme, teimosia e sedução calculada que sempre usou. Ela se prepara para o que considera ser sua obra-prima, uma manobra estratégica para encurralar e recapturar o coração de Rhett. Ela vê isso como apenas mais uma batalha, mas o que ela encontra é a sua aniquilação. O reencontro é um espetáculo de fracasso. Rhett não é mais o capitão cínico e apaixonado que se divertia com seus jogos perigosos. Ele é um homem transformado pela dor, exausto de lutar por ela. Ele a trata com uma cordialidade distante, uma indiferença polida que é mais cruel do que qualquer explosão de raiva. É uma armadura nova, impenetrável às suas velhas armas. Sua beleza, sua inteligência, sua força de vontade monumental, tudo isso se despedaça contra o muro do cansaço dele. Essa humilhação em Charleston, muitas vezes pública diante da sociedade que a despreza, é o ponto de virada mais importante e doloroso de sua vida. É o momento em que Scarlett O'Hara, a mulher que nunca perdeu, entende que não apenas perdeu, mas que foi completamente superada e que a culpa é inteiramente sua. Sua principal estratégia de vida, a manipulação através de uma fachada de orgulho, falhou de forma retumbante e definitiva. E como em toda grande guerra, quando sua tática principal é aniquilada, só restam duas opções: a rendição incondicional ou uma retirada estratégica para repensar todo o plano de batalha. Scarlett, fiel à sua natureza, escolhe se retirar.
Essa retirada a leva para o mais longe que ela poderia ir, para o outro lado do oceano, para a Irlanda, a terra de seus antepassados O'Hara. É a terra de seu pai, Gerald, a fonte daquele amor teimoso pela terra vermelha de Tara. Essa viagem, que começa como uma fuga desesperada, se transforma em uma peregrinação, uma jornada de volta à origem de si mesma. Longe das cinzas de Atlanta e das opressivas convenções sociais do Sul, ela é despida de seus títulos. Não é mais a Senhora Butler ou a Viúva Kennedy. Ela é, talvez pela primeira vez, apenas Scarlett. Na paisagem verde, antiga e selvagem da Irlanda, entre pessoas que valorizam a família, a terra e a honra acima da riqueza, algo profundo dentro dela começa a mudar. Ela se conecta com a história de seu clã, com uma força que não vem do dinheiro ou do status, mas de um senso de pertencimento, de identidade. Pela primeira vez, Scarlett não está tentando dobrar o mundo à sua vontade. Ela está quieta, ouvindo, aprendendo, tentando entendê-lo e, o mais chocante, tentando entender a si mesma. Lá, ela encontra uma paz que o luxo e as vitórias sociais nunca lhe deram. Ela aprende que a força não precisa ser barulhenta, vistosa e desafiadora. Às vezes, a força é silenciosa, resiliente e duradoura, como as antigas colinas irlandesas que resistem ao vento há milênios. Isso não é uma rendição ao inimigo, é um desarmamento voluntário. Ela está, conscientemente, depondo as armas do seu ego, desmontando a armadura peça por peça e descobrindo a mulher vulnerável, mas genuína, que existe por baixo. Esta é a maior e mais difícil vitória de sua longa guerra interior. E é nesse cenário de renascimento, quando ela menos espera e está menos preparada para lutar, que o destino, ou talvez a lógica inevitável do coração, traz Rhett de volta ao seu caminho. Longe dos fantasmas da guerra civil, longe de Atlanta, longe das pressões e das máscaras, eles se reencontram. Mas não são mais os mesmos dois combatentes de antes, presos em um ciclo de amor e destruição. O amor que ressurge entre eles na Irlanda não tem a urgência febril nem a paixão explosiva e destrutiva do passado. É um amor mais quieto, mais hesitante, mais maduro. É um amor que carrega visivelmente as cicatrizes de todas as batalhas anteriores. Eles não tentam apagar o passado, as palavras cruéis, as mágoas profundas. Pela primeira vez, eles o reconhecem. Eles se olham e veem dois sobreviventes não apenas da guerra lá fora, mas de suas próprias guerras pessoais. Eles entendem que perdoar não é esquecer a dor, mas escolher construir algo novo sobre as ruínas. A conclusão da história de Scarlett não é um conto de fadas. Não há uma promessa vazia de felizes para sempre. Há algo muito mais real e, por isso mesmo, infinitamente mais bonito. A chance de um novo começo. Um começo frágil, construído sobre a aceitação e o perdão mútuo. É um amor que entende que a perfeição é uma ilusão, mas que a paz é possível. E essa paz, conquistada a duras penas, é o tratado que finalmente encerra a longa e dolorosa guerra de Scarlett O'Hara contra si mesma. Então, afinal, qual foi a guerra que o vento não mostrou? Foi a guerra contra a ideia de que amar é possuir. Foi a guerra contra a crença de que ser forte é nunca se mostrar vulnerável. Foi a guerra contra a arrogância de se achar autossuficiente. Foi a guerra de uma vida inteira contra um orgulho tão grande, tão poderoso, que quase a sufocou em sua própria fortaleza. Margaret Mitchell, em E o Vento Levou, nos deu o arquétipo da sobrevivência. Ela criou uma heroína para tempos de crise, uma mulher que nos ensinou uma lição inestimável sobre força e resiliência diante do caos. Mas Alexandra Ripley, em Scarlett, nos deu algo talvez ainda mais necessário para os tempos de paz que se seguem. A jornada do crescimento. A história de uma mulher que, depois de aprender a sobreviver, finalmente se permitiu aprender a viver e a amar.
A revelação final, o verdadeiro legado desta continuação, é que a maior força de Scarlett não estava em proclamar que amanhã é outro dia, como um ato de negação e teimosia. Sua verdadeira força, descoberta tardiamente, foi ter a coragem de viver esse amanhã de forma radicalmente diferente. Com o coração aberto, a guarda baixa e a alma disposta a se render. Ela finalmente entendeu que vencer a guerra não era ter Het de volta a qualquer custo. Era se tornar uma mulher digna do amor dele e, acima de tudo, digna do seu próprio amor e perdão. O vento que um dia levou tudo embora foi o mesmo vento que, soprando livre sobre as colinas da Irlanda, trouxe a sabedoria e a paz. E nos ensinou que, não importa quão feroz tenha sido a batalha ou quão profundas sejam as cicatrizes, nunca, jamais, é tarde demais para uma segunda chance. A jornada de Scarlett nos mostra que as guerras mais transformadoras e significativas são as que lutamos por dentro. E você? Qual personagem da literatura ou do cinema travou uma guerra interna que marcou a sua vida? Compartilhe sua história e suas reflexões nos comentários. Vamos adorar ler e continuar essa conversa. E se esta análise te fez olhar para Scarlett O'Hara com novos olhos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais viagens profundas aos nossos clássicos favoritos. Até a próxima. Amanhã é outro dia. Inscreva-se em vídeos de interesse.